Sim, perfeito. Perfeito, Antônio. Então, pronto. Bom, então, vamos começar aqui a nossa exposição hoje sobre a liberdade. Eu já encaminhei para vocês um roteiro, porque realmente o tema, como está proposto ali, é muito vasto. Nós vamos desenvolver algumas ideias aqui, né? Mas, na verdade, é um tema, assim, de notar que daria até para um curso, de rigor. De toda forma, acho que as ideias como estão postas no guia roteiro para vocês, já ajuda a gente a ter uma ideia, uma aproximação boa com esse assunto, né? E aí eu comecei, foram 18 insights, 18 tópicos aqui, para a gente falar um pouquinho do tema, né? Então, claro, o primeiro desses tópicos, né, ele falava conceitos e preconceitos. No fundo, a gente pensar nas ideias sobre o tema da liberdade, né, quais são as ideias que a gente possa ter que estão mais próximas daquilo que ela realmente é, né? Bom, e aqui a gente falava assim, ideias concretas sobre a liberdade. Poder fazer o que eu estou afim, fazer o que eu desejo, fazer o que eu quero, ou deixar de fazer. Tudo isso, de fato, em parte é a nossa liberdade, sim. A questão é que, muitas vezes, aquilo que eu estou afim, e que eu intuo como sendo aquilo que realmente eu desejo, muitas vezes não é. E é por isso que uma das coisas que aqui a gente está estudando e vendo melhor é que, no fundo, aquilo que se manifesta como meu desejo imediato não corresponde, muitas vezes, ao meu desejo mais profundo. E todo estudo da moral, né, moral cristã, ou da moral filosófica clássica, é descobrir quais são os fins que realmente eu quereria, se eu pudesse ter plena consciência daquilo que me completa e me faz feliz. Então, estudar a moral, por exemplo, não é questão de buscar regras externas que vão se impor à minha vontade, senão descobrir o que está no mais íntimo do meu próprio ser, para que eu possa sintonizar-me com isso, e assim me caminhar para lá, né? Então, a gente vai trabalhar muito essa ideia, né, que, no fundo, a gente quer realmente descobrir qual que é o fim que eu realmente almejo, desejo na minha intimidade. E aí, sim, esse aqui, no fundo, me move o desejo, né, de atingir essa finalidade. Então, vamos pegar a conceito de São Tomás, que a liberdade é a capacidade de se autodeterminar ao bem. Esse conceito é muito rico, dá para tirar várias coisas aqui. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso. Bom, o que acontece, no fundo? Como a gente está orientado para buscar aquilo que é bom, realmente para nos completar, que nos faz feliz, buscar a felicidade, né? Em geral, aquilo que a gente escolhe, deseja, tem uma ressonância de bem para a gente. Se traduz subjetivamente como bem. Só que, novamente, nem sempre aquilo que traduz como bem corresponde, na realidade, a um bem verdadeiro, a essência do bem que me convém, tá? E é por isso que, se a pessoa não descobre esse mecanismo, ela pode, muitas vezes, vai aderindo àquilo que imediatamente lhe atrai, depois, natural, o ser humano tentar criar explicação para a sua escolha, e ela pode acabar, sem perceber, se deformando, ela acaba legitimando certas condutas, certas atitudes que acabam tornando-a presa, escrava, de algo que não é exatamente o melhor dela própria, né? E que, portanto, não vai lhe trazer aquela felicidade tão sonhada, né? E muitas vezes o que acontece no nosso caso, eu dizia, o homem, por ser racional, a gente tende a buscar justificativa ou criar explicação para a nossa decisão, para a nossa atitude, né? E é por isso que muitas vezes a gente vai, de certa forma, como que colocar no nosso pensamento, de certa forma, justificativa da nossa conduta. Então eu falo, às vezes eu posso, né, pensar que eu sou, pensar que eu sei, pensar que eu posso e pensar que eu sinto. E, de certa forma, a gente vai ter sempre um pouco como que essa tensão interior, tá? Eu penso coisas que nem sempre correspondem à realidade autêntica. Então, novamente, quando eu peco, quando eu escolho algo que é ruim, quando eu faço mal, eu pensei circunstâncias que ficaram bem, e me entreguei àquilo, e não era. Aquilo me atrapalhou, aquilo me lesou moralmente, aquilo me afastou de Deus, aquilo me fez deteriorar a relação com outras pessoas, né? Então, claro, se a liberdade é a capacidade de se autodeterminar ao bem, obviamente a liberdade vai ser o quê? Exatamente o meio pelo qual eu vou aderir às virtudes, aos valores, às condutas que me convêm, e que, portanto, vão trazer o bem para mim e para os outros, conjuntamente, tá? A gente vai pensar, avaliar um pouco isso, né? Que, no fundo, todo erro nosso, de rigor, traduz uma opção errada, uma ação que foi equivocada, uma decisão, uma aderência que se pensava ser a melhor, e não era, e não era. E, no fundo, a gente tem que aprender a alinhar a nossa liberdade, que está o diferencial com relação ao voluntarismo. Alinhar a inteligência, a vontade e a afetividade. Pela inteligência eu capto o que é verdadeiro, né? Pela vontade eu vou querer tomar posse do bem, e pela afetividade eu tenho um agrado, uma satisfação na minha atitude.
De rigor, pelos transcendentais doentes, filosoficamente falando, aquilo que é verdadeiro tem uma ressonância de bem e tem uma ressonância de belo, de atraente para os sentidos. Né? Então, às vezes, a gente vai perceber aquilo que realmente nos convém por uma dessas três dimensões, pela verdade, pela bondade ou pela beleza. Só que por uma falha do nosso sistema, às vezes, a gente acaba captando errado uma ideia e presumindo que ela será, né, terá equivalência nos outros dois âmbitos. Né? Então, eu capto uma ideia como verdadeira, só que ela não é, e eu tento traduzir como bondade para buscá-la. E vou ter que buscar uma satisfação nela, e nem sempre isso se completa, porque, de rigor, não é o bem verdadeiro. Então, vamos pensar o seguinte: capacidade de alternar ao bem, ponto 2 da nossa exposição. 3 elementos da liberdade: capacidade, poder fazer algo, autodeterminar-se, é comprometer-se, é reduzir, é definir, é incluir, é excluir, é delimitar, é apontar, é focar, autodeterminar-se. Né? Portanto, eu vou me comprometer a algo, e eu já venho uma ideia fundamental: ser livre é saber comprometer-se. Depois, ao bem, determinar-se ao bem, aquilo que realmente agrega valor, que me melhora enquanto pessoa, me faz bem, portanto. Bom, então, por isso vale a pena a gente examinar como é que é o meu mecanismo pessoal de percepção do bem, de aderência a ele, de permanência nele próprio, né? Que eu posso estar errando na percepção, eu posso estar errando na decisão, eu posso estar descalibrado também na manutenção dele, né? Então, a gente vai entender um pouquinho essa conexão. Aí eu falo no ponto 3 de condicionantes e requisitos, que eu falei que é o que vai viabilizar. É interessante pensar, que eu dizia, em outra ocasião, que no fundo a vida em sociedade é que me acumula de capacidade intelectual para avaliar as coisas, para ponderar o que é melhor. Portanto, a sociedade, de rigor, é quem me legou a capacidade de ser livre, porque me deu conhecimento das coisas. Então, a ideia russoniana falsa de que a sociedade faz mal com o homem, de que ela o corrompe, isso é uma ideia ilusória, né? É uma ideia totalmente fora da realidade. De rigor, exatamente a sociedade que me lega a educação, que me dá a capacidade de percepção. Obviamente, essa, né, educação que eu recebo pode ser melhor ou pior, sem dúvida alguma, é óbvio. Mas, de certa forma, sem ela, né, eu seria um bicho, seria um animal. Portanto, o animal não tem liberdade, não tem como avaliar as coisas para escolher. Né? Ele é levado pelo instinto, basicamente. Pois bem, então a nossa inserção no mundo é o que viabiliza, de certa forma, a nossa própria a capacidade de avaliar, de conhecer, de decidir, de escolher, de implementar decisões nossas. Depois, em cada um de nós, uma consciência de si, quem eu sou, o que eu quero, e do valor do bem que eu estou querendo escolher. O conhecimento do objeto, né, que aquilo corresponde a uma veracidade, é realmente algo que eu preciso, que vai me fazer crescer. Depois, a capacidade de decidir, eu posso realmente me colocar para praticar aquela conduta, pela prudência, eu avalio que eu me convém exatamente isso. Depois, a conformidade à decisão no tempo, né, a fidelidade. Então, isso é um condicionante e requisito da liberdade vivida no ato e permanentemente. E no ponto 4 eu falo em condicionamento e limite, qualidade e alcance do procedimento de avaliação. Eu começo a pensar, o que me leva, o que me faz, o que influencia no meu modo de pensar e decidir e escolher. Eu falo dos condicionadores, que vai interferir nos 3 elementos que eu falava antes, capacidade, né, no caso, o poder de eleger, né, a própria avaliação do bem que eu tenho, né, e a determinação. Então, de certa forma, esses 3 elementos da própria liberdade, eles são afetados por esses elementos que eu vou falar aqui agora, né. Bom, a cultura geral, ela traz para mim filtros e lentes, né, que vão me ensinar a perceber, né, o bem que me convém, né, por exemplo, e o mal que não me convém. Né. Então, novamente, a cultura geral, isso vai afetar a nossa decisão, né, a cultura local, familiar, cada família tem um jeitão de ser, cultura religiosa, a moral, a política, na atual conjuntura, as pessoas estão condicionadas a pensar de uma forma ou de outra. Né, os desejos que eu já tenho em mim mesmo, os gostos que eu já desenvolvi, que estão presentes na minha conduta, até por temperamento é mais fácil, os vícios que eu tenho também. Então, tudo isso afeta o quê? A lente, né? Ou seja, as coisas que acontecem, o modo como eu sou hoje, né, eu já tenho um modo de olhar para a realidade e para tentar, de certa forma, avaliá-la e tomar decisões. É nesse sentido que tudo isso que eu sou hoje, de certa forma, é um produto desses vários elementos que estão aqui nesse item, né, que tratava aqui um pouquinho, né? Cultura geral, local, familiar, etc., meus vícios, o modo de ser. E também as virtudes, óbvio. Depois, eu vou avaliar e decidir a partir desse amálgama, desses elementos que influenciam. Então, isso é um condicionador, de certa forma, da minha capacidade de observar, analisar o bem, decidir e de me manter fiel àquilo que eu escolhi. Né? E é uma ideia interessante pensar no seguinte, que o exercício correto da liberdade preserva. Eu falo que essa ideia de um veículo. Se eu uso bem um carro, ele se preserva por muito tempo. Se eu uso mal, ele vai se deteriorando, vai se desgastando até perder sua capacidade. De certa forma, a liberdade bem usada, ela fortalece a minha condição de livre. Ela mal usada, ela me conduz a ser escravo. Ela vai reduzir seu próprio âmbito. Tá?
Bom, aí no ponto 5 eu falava estimuladores, né? Reforçadores e inibidores, são os estímulos. Então, uma coisa foi aquilo que se configura no meu status quo atual. Eu falava no tópico anterior. Aqui eu falo de outras coisas que vão caindo circunstancialmente, o que aparecem, pop-up, na minha vida, na hora de decidir, de aderir a alguma coisa concreta, né? E acaba acontecendo isso também, que isso interfere, né, e influencia. Então, aqui a gente falava disso, né? Vamos lá. Eu coloquei aqui 8 elementos que são estímulos, que interferem no processo nosso avaliativo da realidade para tomar uma decisão. Portanto, interfere na minha capacidade de me autodeterminar ao bem. A visão de si. Então, crença limitante. É bom saber que coisas que eles me condicionam e eu posso perceber. Ah, eu nunca vou conseguir fazer tal coisa. Uma crença limitante, né? Ah, não, isso aqui é super fácil e posso ter uma ideia temerária, não é verdade, né? Então, depois, medos e fobias que eu possa ter de me lançar. Ah, mas se eu fizer isso aqui, tomar um banho frio, vai acabar comigo. Será? Vai me dar a rigidez que eu preciso, né? Depois o temperamento, conhecer-se também, saber o que me é mais fácil, o que é mais difícil por temperamento. Então, tomar um conhecimento dessa matéria toda me ajuda também a entender o que pode, às vezes, reforçar ou inibir a minha capacidade de me autodeterminar o bem. Então, eu tenho que pensar um pouquinho nisso, como é que eu sou, porque eu sei que isso vai interferir nesse processo da liberdade. Eu posso dizer, avaliar erroneamente algo porque meu temperamento facilita uma postura mais passiva, e ele era para ser mais audacioso, para me lançar mais. Então, sabendo disso, eu aprimoro minha capacidade avaliativa das circunstâncias e da minha atitude como resposta àquelas circunstâncias. Depois, a imaginação. A nossa imaginação tem um poder muito forte. Ela pode ser temerosa, pode ser otimista, ela pode estimular, porque eu tenho atitudes para crescer, ou que eu possa realmente estagnar, ficar congelado onde eu estou. Portanto, ela afeta a minha decisão. A minha memória também, né? Eu posso selecionar, diante de um fato, que eu tenho que avançar, experiências ruins ou experiências boas, que possam me estimular, né, a dar um passo ou não. Claro, novamente, a memória também tem um sentido positivo. Evitar que eu cometa erros desnecessários, que eu já o fiz também. Então, também a memória vai afetar a minha decisão. O ideal, o que me move a fazer as coisas? Então, quanto mais eu fortaleço a convicção, meu convencimento, naturalmente minha capacidade de aderência ao bem será maior. Se eu tenho pouca convicção, né, ao meu ideal, é mais fácil que eu ceda às tentações, né, de moleza, de preguiça, de falta de entrega, de pouca generosidade. Portanto, afeta a minha capacidade de me autodeterminar ao bem. O ambiente, né, vai ser convidativo ou repulsivo, acanhado ou repulsivo. Então, vamos pensar, um católico, né, para ter filhos, um casal, um ambiente que tem mais filhos, você é louco, você é irresponsável. Esse tipo de cultura que se cria, né, contra a questão de ter filhos, né, e isso pode entrar na gente. Então, a capacidade de me autodeterminar ao bem, ela vai sendo afetada por essa circunstância do ambiente que é contrário a uma situação de maior bem. Novamente, também pode ser para o outro lado. Eu falava, estimulador, pode ser positivo, isso é ao contrário. Eu estou num ambiente onde as pessoas são mais corajosas, elas se estimulam. Que bom que ser mais um filho, que legal, que alegria, que graça, né? Então, isso afeta também. As amizades também podem ser encorajadoras ou paralisantes, coisas boas e coisas ruins. Entender também isso. Então, portanto, convém, né? Jordan Peterson, no livro dele, 12 Regras para a Vida, fala, assinatura que é melhor eu andar, buscar aconselhamento de quem me quer bem e me quer no melhor. Me quer no meu melhor, né? Na minha condição melhor. Não que quer exatamente, às vezes, com bons conselhos, me levar para algo que não convém, né? O que não é realmente a melhor versão de mim mesmo. Depois, a consideração dos demais, a opinião pública. Ih, se pega mal, pega bem, sou médico nesse ambiente, fazer isso aqui não vai ficar legal. Então, eu acabo, às vezes, por receio da opinião de quem está ali no meu meio, optando por uma atitude que não é exatamente livre. Ou ao contrário também, né? Novamente, sempre considerar para os dois lados aqui, né? A percepção de tudo isso que eu falava aqui antes, também, isso me dá mais liberdade. Para eu entender que, às vezes, eu posso pensar que eu sou livre da minha liberdade mais reduzida, porque tudo que está aqui anterior que eu falava, às vezes vai me condicionando, vai me inibindo de aderir ao bem que eu poderia realizar, ao bem maior. Capacidade de se autodeterminar ao bem, de me comprometer com algo. Tá? Então, tem que ter isso claro. Então, ponderar um pouquinho qual que é o grau ou o peso desses estímulos que podem inibir, né, ou convidar-me a me lançar mais para a aderência do bem. Tá? Isso afeta a cada um de nós. Aí eu falo no tópico seguinte, que também é bom diferenciar liberdade de e liberdade para. No fundo, é pensar nos fins e nos meios que eu quero realizar para ser livre, para atingir o bem, capacidade de me autodeterminar ao bem. Né? Então, ou seja, então tem a liberdade então, para ações concretas, de pensar, de expressar, de ir e vir, manifestar, de amar,
Lockdown, reduzir a liberdade de ir e vir, por exemplo. Né? Agora, liberdade para, não para casar, geralmente começando no fim. Quando eu ponho para, é para uma finalidade. Então, começando liberdade de, em geral, é sobre meios, liberdade para, em geral, é sobre os fins. Tá? E existem falsas liberdades de e falsas liberdades para. Então, para entender mais fácil, coloquei um exemplo mais forte, então, a liberdade para abortar. Não, isso não é liberdade, né? Porque não é se autodeterminar ao bem, e não leva ao bem do próximo, ao contrário, leva ao mal de si e do outro, né? Agora, isso que tem, e coloquei exemplos mais graves, assim, para entender, né? Mas isso acontece no nosso dia a dia com cada um de nós. A gente faz uma troca, né? Tem liberdade de, que de rigor não são liberdades, são libertinagens, são opções de ação, digamos assim, possibilidades de ação de poder, desvirtuados, portanto, sem orientação ao bem. Né? E liberdade para. Então, isso que eu quero alcançar e eu acabo me sabotando o bem que poderia fazer. Toda sabotagem de bem que poderia fazer ou no meio inadequado, né, no fundo é uma atitude que reduz, é um mau uso e é redutor da minha própria liberdade. Porque a liberdade é capacidade de se autodeterminar ao bem. Então, nós temos essa confusão, né? Então, para entrar no WhatsApp ou na internet na hora que é errada, por exemplo. Né? Então, assim como o médico está fazendo cirurgia, não vai parar a cirurgia dele para poder entrar no WhatsApp, quem está trabalhando, preparando uma peça processual, não deveria fazê-lo também, só para pegar um exemplo mais assim, né? Então, quem está aqui na nossa audiência aqui, tem gente que é médico cirurgião, não vou parar aqui, eu vou aqui no WhatsApp um pouquinho, não. Então, essa consciência que tem uma tarefa a realizar, é que para mim, eu me autodetermino bem se eu for o que? Constante nessa tarefa, sem interrupção, para poder crescer nas virtudes, né, que esse empenho concreto para trabalhar bem gera na minha própria alma. Né? Então, a liberdade de expressão, a irritação, estou irritado, já falo na hora. Também não, isso não é ser livre para manifestar a irritação. A liberdade de manifestação não está para isso. Né? Então, ou seja, a gente tem que entender que às vezes a gente acaba usando liberdades para, liberdades de, fora do contexto, né, que seria oportuno, adequado, onde realmente se dá a realização do melhor de cada um de nós. Né? Aí eu falo também outro ângulo para a gente pensar liberdade interior e exterior. Isso aqui é interessante de entender, porque muitas vezes, sem entender essas duas dimensões dela, né, eu acabo não percebendo que em qualquer circunstância da minha vida, mesmo aquelas que eu não tenha tanto poder de ação externa, eu continuo mantendo a possibilidade de mover-me internamente, interiormente. Isso realmente é um segredo aqui, né? Até para entender, né, eu falava que a experiência do Viktor Frankl, né, quer dizer, eu posso, mesmo no campo de concentração, ter uma certa liberdade. Quando ele descobre isso, aquilo dá uma força para ele, que até do ponto de vista psicossomático, né, deixa ele mais saudável. Então, por exemplo, os soldados queriam humilhar os judeus, né, dando comida, pouca comida, dando em pratos sujos, né, e vendo eles estarem esfomeados, comerem feito animais. Então ele percebe isso e fala, peraí, não preciso estar condicional no que esses homens querem fazer comigo. Então, quando dava para ele esse prato ele com fome, ele dizia para si próprio, vou comer só metade e comia devagar, com toda a dignidade, com toda, né, urbanidade, e que ele dava tal força moral que dava para ele ter uma saúde física maior. Então, ou seja, meu âmbito interior, que eu tenho acesso, eu tenho muito mais chances de perceber bens que eu possa realizar por dentro. Eu posso ficar julgando alguém, criticando, reclamando, me queixando, peraí, esse mundo inteiro me leva a quê? Eu estou me auto-determinando ao bem por esses hábitos interiores? Não estou. Então eu tenho que trabalhar para aí dentro fazer conexão com coisas boas. Por quê? Se a liberdade é a capacidade de me auto-determinar ao bem, eu sempre posso perceber o bem acessível que eu posso realizar em cada momento. Quando eu me deixo dominar por uma tristeza, né, por uma queixa, por algo de mal, eu estou exatamente abortando, eu estou matando, né? Eu estou eliminando a chance de, naquela instante, ser livre. Nem que seja com liberdade interior. Tá? Isso é importante ter na nossa vida, né? Por isso que é importante realmente saber que bem que posso crescer aqui, né? O certo otimismo está ligado a isso também. Né? Aí eu falava depois sobre liberdade imaginada e liberdade real, né? Que no fundo é isso, né? Às vezes a pessoa acha que é livre, mas ela tem uma série de condutas que não a conduzem à felicidade, porque não trazem o bem para ela, e ela imagina que é. E outros, né, que eventualmente não têm tanta percepção, estão sendo mais livres do que imaginam. É bom que a gente tenha a percepção clara, né, que a minha liberdade seja real, percebida. Né? Mas eu posso estar tendo, digamos assim, uma vida muito mais livre do que eu imagino que seja, ou ao contrário, uma vida muito mais escrava, que não parece que o é. Por que é importante a gente buscar essa combinação, né? Que haja essa sintonia? Porque quando eu tenho a consciência clara que eu sou livre, naturalmente aquilo gera em mim uma felicidade maior.
né? É a segurança do que acontece. E às vezes a pessoa acha que ela vai ter certa atitude que vai libertá-la, e na verdade ela está se escravizando dos vícios próprios. Eu dei um exemplo concreto aqui, mas novamente é um exemplo imperfeito, como todo exemplo, no caso, uma pessoa que se divorcia, né? Acho que está um inferno na vida dela, né, em casa. Pode ser que realmente ela não tenha mais como conviver com aquela outra pessoa, mas pode ser que ela esteja exatamente abrindo mão de uma atmosfera de exigência, de crescimento, de transcendência, de sair de si. Tem que ver caso a caso, né? Mas, no fundo, a pessoa pode imaginar que ela está sendo mais livre, na verdade não está, ela está ficando mais escrava de seus caprichos, e às vezes é o contrário, ela está numa atmosfera que ela poderia estar vivendo muitas situações de liberdade, mas ela não tem a consciência clara do que ela está vivenciando. Então, ela tem que reconfigurar também o modo de ler, né? De modo que aquilo que ela pensa seja correspondente à realidade. Então, ajudá-la. E a gente tem o dever nosso como amigo de aconselhar as pessoas a encontrarem essas percepções. Há uma historinha que eu lembro agora, né, conta-se do Olavo Bilac, que na ocasião um amigo dele tinha uma chácara, precisava vender para conseguir dinheiro, e pediu para ele ajudá-lo, né? Olha, você pode me ajudar? Tem uma chácara que eu quero vender. Você pode fazer um texto com um anúncio no jornal? Ah, pois não. Aí ele fez. O anúncio era tão bonito, ele falava tão bem, quando o amigo dele leu o anúncio que ele... Nossa, cara, eu não sabia que meu sítio era tão bom, não vou vender não, vou ficar com ele. É mais ou menos isso, né? Então é importante na nossa vida encontrar esse sentido de riqueza que tem. E os cristãos, às vezes, com toda boa vontade, têm umas descrições muito feias, muito limitadas da sua própria fé. E ao contrário, isso é maravilhoso, né? Bom, então, aí também é importante entender que a liberdade é capacidade de se autodeterminar ao bem. Ela envolve escolha, mas não se limita à escolha. Porque essa escolha tem que ser orientada para o quê? Para o bem. Né? Então é importante. E para ficar mais claro, colocar um exemplo aqui meu esdrúxulo. Alguém entra na tua casa, um ladrão, fala, vou te matar. Mas eu quero que você escolha, você é uma pessoa livre. Posso te matar envenenado, estrangulado, eletrocutado, decepado, com uma bala na cabeça ou queimado. Você escolhe, você é livre. Ora, o fato de ter 6 opções, mais do que 2, te dá liberdade? Claro que não. Então, muita gente confunde, acha que basta poder escolher. Não, a escolha integra, né, se às vezes eu não posso ter uma escolha externa maior, estou preso, estou no campo de concentração, eu tenho liberdade interior. Então é bom desenvolver essa percepção dos bens que estão disponíveis, acessíveis. Isso está conectado à liberdade com a ideia do otimismo também, né? Pois bem, isso também aparece no livro do Julián Maria, Tratado del Homem Mejor, que fala dessa postura ética do homem, que vai buscar o melhor que está disponível. Tá? Então, se a liberdade é a capacidade de me determinar ao bem, às vezes tem entre os vários bens possíveis, tem um que é o melhor. É bom aprender a escolher o que é o melhor. Né? E aí sim. Né? E aí é um outro autor que eu gosto muito também, que ele escreveu um livro que chama Elegância, o Perfume do Espírito. Né? E elegância vem de eleger, de escolher. Né? Então, aprender a escolher bem. Normalmente, se a liberdade é a capacidade de se autodeterminar, é a capacidade de comprometer-se. Então, compromisso é o produto da liberdade. E tem gente que não quer se comprometer para ficar livre. Então, aquela pessoa que exatamente a liberdade imaginada e não é praticada, não é real. Volta aquele outro tópico anterior. Né? E ao contrário, quando eu me comprometo, aí sim, eu dou um passo ali. Porque a liberdade é para eu poder o quê? Buscar o bem que me convém. Se eu não quero ter nenhum bem para manter só a possibilidade de, meu amigo, você não está sendo feliz. Eu gosto de brincar que as pessoas em São Paulo às vezes se sentem felizes, né? Na cidade de São Paulo, eu gosto muito de São Paulo. Porque ela tem possibilidades para tudo. Tá, mas o que você usa no teu dia a dia, afinal? Eu posso estar em Fortaleza, estar em Teresina, estar em Maceió, sendo muito mais feliz, com menos opções, que não é escolha de opções, mas realmente tem coisas que me fazem bem, e me realizam, me complementam, e são acessíveis. Eu vivencio esse comprometimento com esses bens. Né? Já a pessoa em São Paulo, coitada, ela escolhe uma coisa, tem um trânsito tão grande para chegar lá, que ela deixou de aderir a outros bens, porque ia gastar muito tempo para pegar um bem só. Brincando um pouco com a história aqui, né? Mas tem isso, então, essa liberdade de compromisso, né? É importante entender isso, né? Vou colocar um exemplo mais bobinho também, mas a ideia no bacon com ovos, né? A galinha colabora no bacon com ovos, o corpo se compromete, ou seja, ele dá a vida. A pessoa que não usa a sua vida para se comprometer, portanto, para exercitar a liberdade autenticamente, né? Coitada, passa o tempo e ela não usou, ficou na parede. Tá? Então, ou seja, eu tenho que arriscar o comprometimento. E é bom que seja algo realmente que valha a pena, a palavra pena, que é o sacrifício, de excluir certas coisas para ficar com algumas delas que eu vou vivenciá-las. E é por isso também que a literatura me ajuda, ela vai me dando experiências prévias, né? Boa literatura clássica, para poder exatamente me ajudar a avaliar os bens, pelos personagens, pelas vivências, pelas histórias.
que vai amadurecendo minha capacidade de avaliar, de conhecer, reconhecer o bem, de escolher, de torcer, né, de colocar minha afetividade também em jogo, para ela poder aderir sempre ao bem, que é mais oportuno em cada situação. Também a gente tem que pensar na liberdade de errar. Em que sentido? Se eu estou avaliando, eu sou um ser limitado, um ser que erra, naturalmente eu posso errar. Mas se minha intenção é boa e efetivamente eu estou buscando acertar, né, eu tenho que contar com a possibilidade de retificar. Né? Então, eventualmente eu posso tomar uma decisão que é equivocada, mas se a minha intenção realmente é acertar e buscar o bem autêntico, eu não me prendo ao orgulho, eu retifico e recomeço, e vou adiante. Então é importante contar com isso, que, veja, a nossa vida, na vida, passemos pessoas com uma folha imaculada. Não, eu posso errar e eu volto e recomeço. Né? Então a liberdade é capacidade de se autodeterminar e de se redeterminar ao bem. Então é importante entender isso, né? Se eu paro frustrado, né, porque errei de novo, fico lá parado, você está perdendo a chance de ser mais livre. Já que você errou, seja livre. Recomece, vamos adiante. Então a liberdade falava depois do ato ao hábito. Eu posso ter atitudes que são livres e de tal forma vou me condicionando a minha determinação para o bem que vou gerando um hábito de boas escolhas. Eu já entendo a conexão com outro tópico, que é toda virtude pressupõe o uso adequado da liberdade. Porque é um hábito bom. Porque a prática, aquilo que me fazia bem, é uma determinação livre, voluntária, em busca de um valor concreto. Tá? Essa aqui é a ideia, né? E a gente já vai falar um pouquinho sobre inteligência, vontade e afetividade. Então, liberdade, inteligência e verdade. Eu dizia antes que a verdade, a bondade e a beleza são 3 conceitos, né, que se correspondem, se interconectam. Aquilo que eu acho que é verdadeiro, eu pressuponho que é bom, eu pressuponho que é belo. E, mais ou menos, e às vezes eu vou entrar nesse jogo desses 3 conceitos por uma dessas 3 portas. Aquilo que é belo e me atrai, eu pressuponho que é verdadeiro e bom. Aquilo que é bom enquanto tal, eu pressuponho que é belo e que é verdadeiro. Aquilo que é verdadeiro, eu pressuponho que é... Muito bem, agora eu posso novamente falar, errar na avaliação. Então, errei, recomeço e retifico. De toda forma, que é interessante entender. Quando o tempo contemporâneo joga fora a ideia de verdade, ele está jogando fora a ideia da liberdade. Para quem é cristão, vai no Evangelho, a verdade vos libertará. Por quê? Porque exatamente ela me mostra qual é o bem que a minha liberdade pode aderir. Capacidade de se autodeterminar ao bem. Então, essa conexão entre verdade, né, inteligência, né, que vai mostrar o que é. E aí, como o ser humano ser racional, é pela razão que eu avalio até realmente se aquilo realmente era bom, né, e se aquilo realmente é a beleza que me corresponde. Ou se eu estou vendo uma miragem que me conduziu a buscar uma beleza onde não havia, na verdade. Porque derrubou aquilo não completava o meu ser, não me aperfeiçoava, né, ainda que provocasse um tipo de prazer. Tá? Então, nem tudo aquilo que parece nem tudo aquilo que gera sensação, né, me convém, ou é agradável, porque está destoando do meu bem real, né, aquilo que mais eu preciso. Bom, então depois a gente falava também a conexão da liberdade, né, no caso com a vontade. Né? Então, essa conexão da liberdade com a vontade, por isso, porque a vontade é a nossa potência interior que nos conduz a querer ter posse do bem, tomar posse do bem. Falava da conexão entre verdade e bondade. Né? Então, veja, e a bondade, portanto, é o bem que é percebido em algo que eu quero possuir. E mobiliza a minha decisão, né? A inteligência mostra a verdade, realmente isso é um bem, eu quero aquilo. Isso é muito instantâneo. Né? E o sentimento é mais instantâneo ainda. Por isso que é importante entender que a liberdade para ser plena pressupõe reorientação, reeducação, né, das inclinações da sensibilidade. Para que eu possa desfrutar também nesse sentido, eu gostar do bem. Né? Naturalmente, para que isso aconteça, eu tenho que ter um processo de reforma, muitas vezes moral, da minha conduta, que pressupõe agir inicialmente contrariando um gosto, mas vendo pelo ideal que move, o valor de bem, de verdade que tem naquela atitude, que aquilo vai me levar no futuro, né, a ter uma realização tal, que vai pouco a pouco levando a minha própria afetividade a começar a gostar daquilo. Isso que é interessante. Para ficar mais fácil entender no caso, eu também condicionar por esse gosto. Escovar os dentes. O pai nem força uma criança quando é criança, né? Aí, até, digamos assim, o mundo do comércio coloca um sabor gostoso para facilitar. E pouco a pouco a pessoa vai se habituando àquilo. Ela se habitua a buscar o bem da sua própria saúde bucal. E ela passa depois ela se condiciona de tal forma que ela não consegue deixar de fazer aquilo. Causa uma satisfação, um prazer. O bem também é assim. Tem que notar que tem vários níveis de percepção do bem. Há um bem imediato, um prazer físico. Ao bem da virtude, que já está no nível mais espiritual, e ao bem sobrenatural, que me atrai também. E quando eu vou possuindo esses bens, eu vou tendo satisfações.
Às vezes as pessoas sem a formação espiritual, sem a percepção da vida contemplativa, da vida espiritual, elas não conseguem subir alguns canais, elas param no meio. Então sobra o quê? Aquele prazer imediato que lhe atrai. Por isso que o cristão, ele tem outras percepções maiores, é a razão engrandecida pela fé. É um ambiente maior. E a formação filosófica também nos amplia a percepção de bens que são mais convenientes. Então, claro, para criar um bem melhor, eu posso ficar um bem pior, um bem menor, inferior. E, naturalmente, isso pode gerar um certo desgosto. Então, a busca da virtude é de um valor que tem a natureza espiritual. Para atingir, tem que sacrificar, às vezes, a preguiça. Que é o saber imediato. A sensualidade, que é imediato. A avareza, por ser do bem imediato. Para ter os bens que estão acima disso. Categorias que vão aperfeiçoar a minha alma e que pedem e geram mais e mais a liberdade. Né? Então, portanto, veja, eu tenho que entender que para cada bem maior, eu tenho que ficar um bem menor, eu tenho que excluir, eu tenho que me autodeterminar. Então, nesse processo, tem perdas de coisas menores. Eu tenho que reeducar minha afetividade, que está apegada a coisas menores, porque a afetividade desprenda-se dessas coisas menores e começa a querer as coisas maiores e melhores para a nossa própria vida. É bem a condição da liberdade, portanto, com a vontade, com a bondade, pois a liberdade se conecta com o sentimento e a beleza. Novamente, meus sentimentos são respostas da nossa afetividade para situações e coisas que nos provocam. Né? Então, claro, se eu sou habituado, por exemplo, a sempre que eu estou chateado lá em casa, comia bastante, eu tenho que depois, pouco a pouco, aprender a colocar esse sentimento de segurança em outras coisas, que não isso. Porque não me faz bem, de rigor. Né? Então, a gente, entendendo esse mecanismo, lá atrás eu falava antes, né? Estimuladores, conectores, condicionantes, o que acontece? Opa! Eu tenho que notar que essa atitude minha de comer bastante é às vezes por ansiedade, porque eu tenho que reprogramar isso daí. E começar a fazer outras coisas que vão trazer, talvez, essa segurança também, que são saudáveis. Então, eu vou reavaliando. Eu não preciso jogar fora, digamos assim, esse tipo de gosto, né? Mas, assim, trabalhar para que eu possa gostar de outras coisas que são mais saudáveis, que me convêm, que trazem, portanto, um bem pleno e maior, né? Então, a educação da sensibilidade leva a ter prazer em fazer o bem e a aversão em fazer o mal. Então, a forma que só de pensar de comer muito, eu falo, nossa, não me faz bem, não quero isso não. Ainda que me desse um gosto imediato, entende? Vou beber demais. Não, não é esse o caminho. Tem outra coisa para poder me divertir, para me distrair, né? Então, pensar um pouco nisso, né? Eu coloquei no tópico para vocês, depois podem examinar, o ponto 15, liberdade, sentimento e beleza, conexão dos 3 tópicos, né? Então, a gente tem que também entender que para ser plenamente livre é importante não desprezar os sentimentos, mas saber mortificá-los quando é oportuno, para que desenvolva-se em seu lugar um sentimento por algo melhor e maior e que mais me convém. E isso é possível de acontecer na nossa vida. Isso que é importante ter isso claro também, tá? Quer dizer, eu não sou como a Gabriela, eu nasci assim, eu serei assim, eu morrerei assim. Não, a gente pode mudar. A gente é livre para isso, inclusive. Então, por isso que a liberdade também tem essa abertura para o vício e para a virtude. Em que sentido? De rigor, a liberdade é plena na virtude. Tá? Mas se a capacidade sabe determinar o bem, e a virtude é o bem que me convém em cada momento da minha vida, em cada situação concreta, né? Naturalmente, o afastamento do bem que me convém, né? Por um apego ao mal que não é bom para mim, e se aquilo acontece reiteradamente, o que vai se passar na minha vida? Eu vou gerar um hábito, uma inclinação para o mal, um vício. Já ao contrário, se vou sempre optando pelo bem, vou me exercitando, portanto, na própria liberdade, autenticamente falando, aquilo me leva para o melhor de mim. Então, eu tenho que também já falar um pouquinho antes, liberdade interior e liberdade exterior. Eu vou para o tópico seguinte, o 17, liberdade, crescimento e dor. Então, eu vou notar que muitas vezes, né, a nossa vida vai trazer sabores, contradições, dor e sofrimento. Mesmo nesse contexto, eu posso fazer conexão com os bens que estão disponíveis na minha vida. E a partir deles buscar crescer. Eu vou entender que a própria dor, a privação, me leva exatamente a buscar outra dimensão do meu ser e aderência a certos bens que antes eu não percebia. Então, a circunstância que contraria é uma oportunidade de crescimento. Para um cristão, um católico, além disso, uma chance de identificar-se com Cristo. Né? Deus escolheu o sofrimento como elemento para a redenção, para mostrar que até aí tem coisas boas que Ele nos traz. Então, claro, para quem tem fé, essa perspectiva de encontrar os bens, mesmo no sofrimento, os dissabores, é maior para quem não tem. Mas não aquele que não tem fé também tem que descobrir porque está presente aí. A da virtude, da doação, do esquecimento, da reforma de si, nas situações que nos contrariam. Então, eu tenho que desprender um pouquinho do sentimento imediato para poder depois, com outro sentimento que eu posso desenvolver, uns bens que estão disponíveis nesse contexto.
Por isso que eu agradeço qualquer desses contextos. Se eu me deixo ficar engolfado pela dor, pelo sofrimento, eu perco a percepção do sistema frontal do cérebro para notar os bens que estão disponíveis. E fico preso, só me lamentando na sofrência, na música de força daquela situação concreta. Então, liberdade, amor e felicidade, nosso último tópico, né? A gente vai falar um pouquinho dele agora. Então, claro, naturalmente, esse plano da liberdade conduz para a plenitude do amor e da felicidade. O bem, a verdade, a beleza, alinhados e buscados por nossas potências interiores, nos levam inexoravelmente o quê? A felicidade. Quanto mais livre uma pessoa for, mais feliz ela será. Então, a liberdade, né, ela tem esse processo, né, ela vai nos liberando contra um exercício concreto, capacidade de se autodeterminação ao bem. Ela vai afastando aquele que não é bem. Então, ela vai liberando o nosso campo, a nossa vida, a nossa história, né, e vai construindo, a gente vai nos construindo a parte da liberdade pelo que de melhor que há, né, o melhor de cada um. E nesse contexto que eu falo, se o amor é a atração por um bem e nos completa, a liberdade, vamos recordar, é a capacidade de se alternar ao bem. Logo, premissa maior, amor é atração por um bem que nos completa. Premissa menor, a liberdade é capacidade de alternar ao bem. Conclusão, a liberdade é capacidade de amar. Essa é a sacada interessante. Quanto mais se ama na condição verdadeira do amor, mais livre se é. E aí eu entendo Santo Agostinho, ama e faz o que queres. Ama e faz o que queres. A condição tem amor e liberdade. Amor autêntico, verdadeiro, e a liberdade autêntica e verdadeira. Né? Então, nesse estado, a gente vai encerrando já a palestra pensando na música Escravo da Alegria, do Tolkien. Eu gosto bastante, né? E fala isso, ando escravo da alegria. Isso hoje, minha gente, não é muito normal, não é muito comum. Se o amor é fantasia, eu me encontro ultimamente entendendo carnaval. Quer dizer, a pessoa que ama autenticamente, ela vai buscar o bem daquele que ela ama, o bem para si, se ela ama a si própria, como Deus amar a si próprio. Né? E se ela busca sempre o bem para si, porque ama realmente o bem autêntico, o amor verdadeiro, com todas as limitações que a percepção pode ter também muitas vezes, né, ela está se dirigindo exatamente à felicidade, que é o que completa a nossa, né, nossa vida, a consumação dela. Então, a liberdade que leva ao bem e ao amor verdadeiros nunca é ficção, é suma realidade. E a gente completa a nossa palestra, né, eram algumas ideias para pensar. Realidade ou ficção? A liberdade é realidade que nós não leva para o bem. É uma ficção quando parece, mas não leva, é porque ela está mal vivida. Então, vale a pena notar que ela está envolvida a liberdade, portanto, com essa própria, o aperfeiçoamento humano. Né? Porque liberdade é, né, a gente fala capacidade de se autodeterminar ao bem. Então, novamente, a capacidade de ser feliz. Né? Então, com essas ideias, né, a gente traz aí, existem 18 tópicos para pensar depois por conta, né? Pensar cada um pouquinho, né? Mas notar isso, que no fundo a felicidade vale a pena, né? A gente examinar como a gente tem usado a nossa capacidade de se autodeterminar e buscar as virtudes que são sempre o modo de aperfeiçoar a própria liberdade. Né?